Muito bem, então neste vídeo nós iremos falar de circuitos de corrente alternada sinusoidal monofásica. Bem, então este é o tema número 2. Então, uma corrente alternada é aquela que é alternadamente positiva e negativa. No caso em que essa variação seja da forma sinusoidal, a corrente é designada alternada sinusoidal. Então, a nível da cadeia energética, se ao nível de utilização de energia elétrica, um variado e significado número de calos funciona em corrente contínua. Então, a sua produção, transporte ou distribuição é feita quase exclusivamente em corrente alternada. Então, veremos aqui agora quais são as grandezas e valores característicos que nós iremos usar na parte de análise de circuitos com corrente alternada sinusoidal monofásica. Então, temos aqui uma representação analítica, temos aqui esta onda, temos aqui essa distância, né? O período, né? O tempo necessário para se executar uma volta completa. Então temos aqui este ciclo aqui, nós vamos chamar de período, não é? No caso aqui o período é 2π, né? Então temos aqui essa alturazinha aqui que nós vamos chamar de amplitude, ok? No caso a amplitude vai representar a corrente, certo? Corrente no caso imaginária, a corrente imaginária. E temos aqui a metade do período, né? Que é a metade do ciclo. E temos aqui essa expressão, então temos aqui que a corrente, não é? Temos aqui a corrente que será igual ao módulo, nesse caso o módulo da corrente imaginária é seno de 2π sobre t vezes t mais φ. O 2π sobre t é exatamente a frequência angular, no caso é a mesma coisa que escrever 2π vezes f, tal como nós podemos ver aqui. Então temos aqui 2π vezes f, assim, 2π sobre p sobre esse t, né, sobre o período, temos aqui o ômega, né, que multiplica o t, né? Então o φ é o ângulo de fase, certo? Como podemos ver aqui, ângulo de fase inicial é o φ, o ômega é a frequência angular, o t é o período. Então a evolução temporal de uma corrente alternada sinusoidal. Então temos aqui valores médios quadráticos das quantidades sinusoidais. Então o valor médio da corrente durante um ciclo é nulo, certo? Por isso calcula-se para a metade do ciclo. Então temos aqui I, agora a corrente imaginária, que é o módulo dela, e multiplico o seno de ômega t mais φ, né, que é o mesmo que escrever imaginária, a corrente imaginária de seno de ômega t, no caso se o φ for zero. Então se o φ for zero, no caso se ele for zero, então a expressão permanece desta forma aqui. Então este aqui é o valor médio quadrático. Então temos aqui o I médio, então que será igual a 1 sobre t sobre 2 vezes o integral de 0 até t sobre 2 vezes a corrente imaginária vezes o seno de ômega vezes t diferencial de t. Resolvendo essa toda integral, vamos chegar aqui no valor de 2 sobre π vezes a corrente imaginária, certo? Temos aqui, nesse caso, o f médio, né, que será igual a 1 sobre t vezes o integral de 0 até t da função f de t. A função f de t, no caso, representa a função em que a frequência varia com o tempo, diferencial de t, no caso seria esta expressão aqui. O médio quadrático, o valor eficaz da corrente no ciclo, é este aqui. Então, é uma questão de pegar a corrente, né, e dividir por raiz de 2. Então, teremos aqui 0,707, né, que é a corrente imaginária. Ou podemos multiplicar por 0,707 ou dividir por raiz de 2. Aí nós teremos o valor eficaz. Representação vetorial de quantidades sinusoidais. Então temos aqui este círculo trigonométrico que representa a variação do ângulo, não é?
Então, à medida em que o ângulo vai variando, nós podemos representar esse círculo trigonométrico em forma de uma onda, conforme nós sabemos que o gráfico de uma função trigonométrica seno é uma onda que vai interceptar no eixo y, exatamente no meio, né, no eixo de simetria. Então, a parte de cima será igual à parte de baixo. Então, conseguimos ver aqui que o período ele varia à medida em que o círculo trigonométrico aqui vai mostrando os ângulos. Então, há uma variação aqui do tempo a partir do momento em que inicia o ciclo. Teremos esse ciclo aqui uma volta completa. Então, o tempo necessário para que se execute uma volta completa, a isso nós chamamos de período, como podemos ver aqui. Então, tudo isso, todo este ciclo aqui é o período, que nós vamos designar aqui de T maiúsculo, né? E, nesse caso, é o tempo necessário que foi percorrido aqui, e nós podemos aqui escrever que a corrente, nesse caso, será igual à corrente imaginária, o módulo da corrente dela, vezes o seno de ômega vezes T. E podemos ver muito bem que temos aqui algumas formas representadas. Temos aqui alguns vetores que foram representados aqui no círculo trigonométrico, que é para ilustrar a orientação dos ângulos. Temos aqui este vetor 1, que ilustra o percurso entre o ângulo 1 e o ângulo 2. Entre o ângulo 2 e o ângulo 3, temos este outro vetor 2. Entre o ângulo 3 e o ângulo 4, temos este outro vetor. E entre o ângulo T4 até a corrente 2, temos um outro vetor que vai indicar o percurso da corrente, nesse caso a representação vetorial de quantidades sinusoidais, tanto pela corrente, tanto pelo ângulo. Então, se representarmos no sistema cartesiano a posição do vetor girante em cada instante, obtemos a representação instantânea da quantidade sinusoidal. Assim, podemos concluir que uma quantidade sinusoidal pode ser representada por um vetor de amplitude constante que roda a uma certa velocidade angular ômega. Então, como podemos ver aqui, a velocidade angular aqui é ômega. Então, à medida em que a gente vai variando o ângulo, então o nosso vetor também vai variando. No caso, o vetor vai girando, nós vamos girando o vetor, fazendo com que a amplitude do vetor, no caso, permaneça constante. O que vai variar aqui será o ângulo, né? Mas a amplitude do vetor aqui será a mesma. Se introduzirmos um plano complexo, um círculo trigonométrico, podemos representar a quantidade sinusoidal por um valor complexo. Então, dado um número complexo, nós podemos ter aqui a sua parte imaginária e a sua parte real. Então, este vetor aqui representa a norma do vetor, tendo como coordenadas a parte imaginária y e a parte real x. Este número complexo na forma retangular nós podemos escrever da seguinte forma, que o I chapéu será igual ao módulo da corrente I vezes cosseno de psi, nesse caso o ângulo, no φ, né? Mais o J vezes I vezes seno do ângulo, não é? E colocando já na forma algébrica, porque esta é a forma trigonométrica retangular, colocando já na forma algébrica, temos aqui a parte real mais J vezes a parte imaginária. Na forma polar, nós temos aqui o I, que será igual ao módulo de I com o ângulo φ. Esta é a forma polar. E na forma exponencial, nós temos o I, chapéu, igual ao módulo da corrente I vezes Euler elevado a J vezes φ. E para determinar o ângulo φ, nós temos que o arco cotangente do quociente entre a corrente imaginária sobre a corrente real. Só se o I, nesse caso a corrente real, for maior que zero. Claro, não podemos ter uma divisão por zero aqui. A mesma analogia é válida para o segundo caso. E para calcular o módulo é só extrair a raiz quadrada dos quadrados dos valores do número complexo. O quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária
e extrair a raiz. Puxamos a trabalhar com números complexos, partimos do princípio de que o j é um número imaginário que será igual a raiz de menos 1. Operações com valores complexos, consideramos dois números complexos. Então, temos aqui este número complexo, este número complexo. Então, operações que podem ser feitas com números complexos, temos aqui soma e subtração. Primeiro a gente soma a parte real e soma a parte imaginária. A multiplicação, a gente multiplica os números, no caso, multiplicamos aqui as bases e somamos os ângulos. Nesse caso já é um número complexo, já na forma exponencial, então a gente multiplica as bases e somos os ângulos. Na forma polar ficaria desse jeito, a gente multiplica as bases e a gente soma os ângulos, no caso, colocando como separação este símbolo. Divisão, a gente divide o primeiro pelo segundo, no caso a regra é multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do que está embaixo. No caso podemos dividir o que está em cima pelo que está embaixo, e se os ângulos estiverem, outro estiver no numerador ou estiver no denominador, então a gente subtrai. E para determinar a norma, nesse caso determinar o modo do número complexo, a gente extrai a raiz quadrada do quadrado da parte real e da parte imaginária. Então agora vamos falar de elementos armazenadores de energia, e o primeiro é o capacitor. Então a forma mais simples de representar um capacitor é através de duas placas paralelas separadas de uma certa distância, preenchida por um dielétrico. Cada uma das placas está carregada de forma igual, sendo uma positiva e outra negativa. A corrente I através de um capacitor é a taxa de variação da carga com o tempo. Então nós temos aqui duas placas aqui paralelas, separadas aqui de uma distância, certo? E preenchida por um dielétrico. Então temos esta carga, Então temos aqui cargas que vão entrar, temos aqui cargas que vão sair, saem do negativo e vão para o positivo. Então podemos representar a expressão do cálculo da carga, no caso a relação entre a capacitância, a carga e a tensão. Podemos usar estas equações diferenciais aqui, que é muito mais presente poder expressar isto. Assim, nós poderemos também falar da associação de capacitores, que tem a ver com as operações que podem ser feitas com capacitores. Então, com a associação de capacitores em série, o que a gente faz? Em série a gente, no caso, para a tensão, a gente faz o inverso. Então é tensão sobre a carga, a gente soma, ou podemos dizer que é o inverso das capacitâncias. Então somamos aí as capacitâncias. A tensão, podemos falar aqui que a tensão, no caso de uma associação em série, é igual à soma das quedas de tensão em cada capacitor aqui. A associação de capacitores em paralelo, então a associação de capacitores em paralelo é igual à soma de todas as cargas. Então a carga total é igual à soma de todas as cargas. A capacitância será igual à soma de todas as capacitâncias em cada capacitor. E o trabalho pode ser calculado como a capacitância vezes a tensão ao quadrado dividido por 2. A energia ou o trabalho é dado por esta expressão. Temos um outro elemento armazenador de energia que nós chamamos de indutores, só que os indutores já na parte de magnetismo. Temos aqui uma força eletromotriz induzida, que é dada por esta equação diferencial aqui, L igual a menos L dI dt. Quem lembra muito bem, isto parte das equações de Michael Faraday, lembra lá da parte física. A diferença de potencial sobre o indutor será dada por esta equação diferencial. Então, L igual a L d I dt.
Então, a associação de indutores, temos aqui que para a tensão sobre o conjunto é, então a tensão total será igual à soma das quedas de tensão em cada indutor aqui. Então, no caso da indutância, teremos que será igual a L1 mais L2 mais L3 dd sobre ddt, ou seja, será igual à soma das indutâncias por cada indutor. E podemos ver aqui no caso, a tensão total será a tensão do indutor, não é? Será dada por LD ddt. Em paralelo, para a corrente no indutor, a corrente será igual à soma de todas as correntes. Então, corrente aqui, corrente aqui, corrente aqui. Caso a corrente total será igual à corrente 1 mais corrente 2 mais a corrente 3. E que ao mesmo tempo é dado por esta equação diferencial envolvendo integrais. Já que a tensão é a mesma na ligação, pode-se escrever esta expressão aqui, como nós podemos ver. Então, a indutância total será igual, ou seja, o inverso da indutância total será igual à soma dos inversos das indutâncias. E o trabalho realizado por um indutor será dado por L ao quadrado sobre 2, trabalho ou energia. Ok? Então, comportamento de alguns elementos em corrente alternada. Então, no caso da resistência, temos que ela será variável, a tensão e a corrente irá variar. A resistência permanecerá a mesma, entretanto a tensão e a corrente ela irá variar. Irá variar no mesmo sentido, porém em módulos diferentes. Como podemos ver, o vetor da tensão aqui é mais grandinho, o vetor da corrente é mais pequenininho. Irá variar, mas em módulos diferentes. Então a tensão será dada por módulo da tensão vezes seno de ômega t. E basicamente esta expressão da corrente M será igual à tensão M sobre a resistência. Então, no caso de bobina pura ou indutância, temos aqui esta bobina pura ou indutância. Teremos que a sua tensão varia, sim, a sua corrente varia, só que o vetor da tensão é perpendicular em relação à corrente, então eles formam um ângulo de 90 graus, certo? Claro, com módulos diferentes, né? Quando a tensão ela é para lá, então a corrente, a porta, veja que aqui a ponta, né? Então veja que a corrente e a tensão já admitem sentidos diferentes, sentidos contrários, enquanto aqui no capacitor era o mesmo sentido, aqui já são sentidos diferentes. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o seu ângulo, claro, por ser um ângulo perpendicular de 90 graus, então haverá um desfazamento de 90 graus ao multiplicar lá na corrente. Então haverá um desfazamento de 90 graus. Então há uma separação de 90 graus entre a tensão e a corrente. Então devemos colocar aqui. Certo? Devemos colocar. E a expressão fica deste jeito. Capacidade pura. A tensão e a corrente irá variar, claro, em sentidos diferentes, claro, são perpendiculares, né? Então, aqui, uma vez que estão em sentidos contrários, mas para baixo, por isso é que há um desfazamento. Aqui estão em sentidos contrários, mas para cima, então há um adiantamento. Então há um ângulo aqui de adiantamento. O ângulo de fase é de adiantamento. Então, o ângulo de fase aqui é de desfazamento. Então, essa é a diferença da capacidade pura e da bobina pura, como podem ver aqui. Então, comparando de alguns elementos em corrente alternada, temos aqui a dependência de reatâncias indutiva e capacitiva em função da frequência. Como podemos ver este gráfico, temos aqui a reatância indutiva, que é igual a ômega vezes L.
E o XC aqui será igual a 1 sobre ômega vezes C. Então temos aqui este gráfico. O gráfico da indutância aqui, da reatância indutiva, é um gráfico crescente. O gráfico da reatância capacitiva é uma curva com este sentido. Com este sentido aqui, para baixo. A impedância representa a relação entre o fasor da tensão e o fasor da corrente. Então temos aqui a impedância que será igual a U sobre I. Então Z será igual a R mais JX. Então R é a resistência e X é a reatância. A admitância é definida como sendo o inverso da impedância. Podemos ver aqui. Então G é a condutância, G é a condutância e B é a susceptância. Então temos aqui os triângulos de impedância e admitância. Então, as impedâncias podem ser ligadas em série ou em paralelo, ou ainda em forma mista. O cálculo da impedância e admitância equivalente obedece às mesmas regras aplicadas no caso de resistências no circuito de corrente contínua. Então a figura abaixo mostra os triângulos de impedância e de admitância respectivamente. Então temos aqui os triângulos de impedância e nós vamos ter o que? A impedância, a reatância e a impedância, a resistência e a reatância. Temos aqui esse triângulo aqui, não é? Que é o triângulo das admitâncias. Temos aqui a admitância, a condutância G e a susceptância, certo? Então as leis de Ohm na forma complexa continuam válidas, só que a diferença é que aqui já está num outro aspecto, na forma complexa, como podemos ver aqui, né? Mas não foge, as leis continuam sendo as mesmas que nós vimos em corrente contínua. Então, temos aqui este circuito, temos aqui uma fonte de corrente alternada, essa tensão vai passar por essa resistência, por esse indutor e por esse capacitor. Então temos aqui a fórmula para o cálculo dos valores eficazes da corrente, não é? Então a expressão anterior mostra-nos a lei de Ohm para circuitos sinusoidais. Então as leis de Kirchhoff na forma complexa também não mudaram, são as mesmas leis, ok? Então o somatório de todas as correntes que convergem no nó serão iguais a zero, essa é a primeira lei de Kirchhoff. Então a soma das quedas de tensão será igual à soma das quedas das forças eletromotrizes, as quedas de tensão, no caso, será igual à soma das forças eletromotrizes ao longo da mesma malha. Então essa é a segunda lei dos nós, ou segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas. E os métodos de cálculo de circuitos de corrente alternada são os mesmos que vimos em corrente contínua, né? Método de sobreposição, método de análise nodal, método de análise nodal, malhas independentes, sobreposição, Thevenin, Norton. Então os métodos ainda são os mesmos, não mudaram para o cálculo de correntes de tensões de circuitos de corrente alternada. Então espero que você tenha acompanhado esta aula, espero que você tenha entendido, e se você gostou do vídeo, deixe seu like, curte e compartilhe, e até a próxima.